A gente romantizou tanto a paixão, o frio na barriga, que acabou esquecendo que o amor verdadeiro não é aquele que te leva para as estrelas, mas sim aquele que te traz de volta para casa. Vamos ser honestos, a gente aprendeu a reconhecer o amor pela paixão, pelo frio na barriga, pelo coração acelerado, pela vontade de estar junto o tempo todo. Mas e aí? E depois? Será que quando essa euforia passa, quando a rotina entra em campo, será que é possível continuar mantendo essa relação feliz, mesmo depois de tanto tempo, mesmo quando os anos passam, o relacionamento amorna? Será que o que você sente depois de tanto tempo pelo seu parceiro ainda é amor? É hábito? É medo de ficar sozinho? Entender essas diferenças muda tudo e te leva para um caminho muito mais feliz. Olá, sejam muito bem-vindos ao Mix Energias. Eu sou a Soninha e hoje eu quero falar de amor. A gente passou recentemente pela semana dos Dias dos Namorados e eu queria aproveitar para celebrar, mas não só celebrar aqueles amores que começam com presentes, com declarações, mas eu quero honrar principalmente aqueles amores que atravessam boletos, cansaços, rotinas, mudanças, crises, fases difíceis e ainda assim continuam escolhendo ficar. E nesse caso eu falo ficar não como uma forma de ficar física, mas sim como uma forma de ficar em amor. Daqui a pouco menos de um mês eu completo 27 anos de namoro, a gente completou recentemente 25 anos de casados. Eu e meu marido viemos de países diferentes, de culturas diferentes, vivemos um relacionamento à distância por muitos meses e depois de tanto tempo a gente está aqui porque eu acho que principalmente a gente se escolheu. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, nos momentos onde dá vontade de largar tudo, de estar virado no giraia, um foi a força do outro, um foi o porto seguro do outro. E isso que eu acho que é o principal quando a gente olha para trás e vê o que foi construído, vê o quanto a gente evoluiu e mesmo nos momentos ruins, nas tempestades, você consegue enxergar muito mais facilmente que esses momentos são cíclicos e vão passar, mas que a estrutura que está sendo construída é muito mais forte, muito mais sólida e muito mais real. E nesse vídeo eu quero falar também sobre o que a ciência, a psicologia e a espiritualidade nos ensinam sobre o amor. Então, fica aqui comigo que eu acho que esse vídeo pode ajudar quem está num relacionamento há muitos anos e em certos momentos sente alguma dúvida, se questiona, ou para quem está começando agora e quer entender o que vem pela frente, depois quando a paixão diminui, o fogo apaga, ou também para quem ainda não encontrou só uma gêmea, eu também vou falar algo importante sobre isso, então fica aqui comigo. Então eu queria começar agora falando sobre o que a ciência diz sobre o amor. O pesquisador Arthur Aron e a antropóloga Helen Fisher, que é a maior referência mundial do tema, eles identificaram que o apaixonamento ele ativa 3 sistemas cerebrais distintos e cada um tem sua própria química. O primeiro é o sistema do desejo, que é movido pela testosterona e pelo estrogênio. É a atração física. É o impulso biológico inicial presente em todos os mamíferos e a função básica evolutiva de garantir a reprodução. Não tem erro. O segundo sistema é o de atração, que na verdade é o mais estudado e o responsável pelo famoso frio na barriga, né? Dominado pela dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da euforia. E ao mesmo tempo, no nosso organismo acontecem várias coisas bem interessantes. Entre elas, o modo obsessão é ligado. Ou seja, o nível de serotonina, que é o neurotransmissor que regula o humor e a calma, sofre uma queda brusca. E detalhe, isso é muito parecido com o que ocorre no transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Então, qualquer semelhança de compulsão ou excesso é mera química. Outra coisa, o alarme de estresse é ativado.
Nosso corpo libera cortisol adoidado, que é o hormônio do estresse. E o resultado, coração batendo forte, as mãos suando, dificuldade de dormir. Outro ponto é o botão de razão desligado. Exames de imagem mostram que áreas do cérebro do córtex pré-frontal, que é o responsável pelo julgamento crítico, pelas tomadas de decisões, ficam menos ativados. Em outras palavras, a gente fica cega para os defeitos, propenso a agir por impulso, sem raciocinar direito. O terceiro é o sistema ativado pelo processo de apego, que é dominado pela ocitocina, que é o mesmo hormônio ativado entre mãe e filho durante o parto, durante o processo de amamentação. Ele é o que cria o vínculo duradouro, uma sensação de segurança, de pertencimento. E nos relacionamentos mais longos, esse sistema vai gradualmente substituindo o sistema anterior. Ou seja, a química vai perdendo a intensidade, mas, por outro lado, ela vai ganhando em profundidade. E outra coisa que eles concluíram também é que o apaixonamento agudo, ele dura em média entre 6 meses a 2 anos. E o motivo é fisiológico, é que o cérebro não consegue aguentar o nível de ativação de dopamina de uma forma tão contínua, né? Então, ele vai caindo, vai reduzindo, e isso não significa que o amor acabou. Significa simplesmente que o cérebro saiu de um estado de emergência e entrou num estado de equilíbrio, onde justamente o amor profundo começa a ser construído. O problema é que nossa cultura vendeu que a euforia, né, que toda essa sensação, isso é amor. E quando isso acaba, talvez o amor acabou, mas não. Isso eu acho que é principalmente o amor sendo convidado a evoluir. E a psicologia? Como enxerga o amor? Para Jung, nos apaixonamos primeiramente pela projeção, não pela pessoa real, mas sim pela imagem que a gente cria dela. E com o tempo essa projeção ela vai cedendo e começa o encontro real com o verdadeiro. Com o ser humano real, cheio de defeitos, de medos, de contradições, de sombras. E aí que surge uma pergunta honesta que qualquer relacionamento que chega nessa fase se faz. Eu amo a ideia que eu criei dessa pessoa ou eu consigo amar quem ela realmente é? Porque amar o ideal é muito fácil, mas amar o real exige trabalho, exige maturidade. O outro consegue nos revelar a parte de nós mesmos que a gente jamais enxergaria sozinhos. O psicólogo John Gottman dedicou mais de 40 anos estudando os casais e analisou o que faz um relacionamento durar ou desmoronar. Ele acompanhou milhares de casais ao longo de décadas, filmou conversas, mediu frequências cardíacas, analisou microexpressões e chegou a uma conclusão que vai contra tudo aquilo que os contos de fada nos ensinaram. O que sustenta um amor longo não é a paixão, é o que ele chamou de capital emocional, que é a soma de pequenos gestos de atenção, de respeito, de afeto, que são acumulados dia após dia. Os casais estáveis e felizes não são aqueles que nunca brigam, mas são os que mesmo em conflito conseguem manter uma proporção boa e saudável de interações positivas e negativas. E ele coloca uma proporção de 5 interações positivas para cada uma negativa, ou seja, 5 momentos de conexão, de gratidão, de humor, de ternura, de carinho para cada momento de tensão ou de briga. E isso Gottman chamou de Sound Relationship House, ou a casa do relacionamento sólido. E essa casa, ela não se constrói na euforia do começo. Ela se constrói no cotidiano, pouco a pouco, em pequenos gestos. E por último, qual é a visão do amor na espiritualidade? Na Kabbalah existe um conceito chamado Zivug. É um termo usado para a união entre almas. A tradução em hebraico é algo como acoplamento, pareamento, união. Mas na verdade o Zivug não trata da ideia romântica de alma gêmea. Não trata de encontrar alguém que preenche o seu vazio, uma lacuna. Zivug é sobre 2 almas que juntas realizam um propósito que nenhuma realizaria separado. É uma união como um destino
e não como um ponto de partida, né? O que se constrói é o como o casal cresce como ser humano, como parceiros, como se relaciona com o mundo. E por isso que a Kabbalah vê o casamento como algo muito mais profundo, mais espiritual, né? Como uma cocriação. E tem um ponto ainda mais importante. Os mestres cabalísticos ensinam que o zivug não é só um encontro externo, é principalmente um processo interno. Antes de encontrar uma outra alma, cada pessoa precisa realizar a união dentro de si mesma, integrar suas próprias polaridades, o feminino e o masculino que existe em todo ser humano. Então, quem está sozinho nessa visão está simplesmente sendo convidado a aprofundar essa união interior. Essa alma está num ciclo de amadurecimento, de preparação, acumulando experiências e se fortalecendo para se tornar capaz de sustentar esse encontro no momento que ele chegar. Lembrando que o tempo para Kabbalah não é linear da forma como a gente enxerga aqui nesse mundo material. Então, o solteiro que está num processo de autoconhecimento, de cura, de integração, ele está fazendo um trabalho tão espiritual legítimo quanto o zivug de qualquer casal. Mas e aí? O que fazer quando a novidade, o frio na barriga acaba? Quando o relacionamento entra no comum? O grande problema é que muitas vezes a gente aprende a relacionar os sentimentos eufóricos, a paixão com o amor, e quando encontra algo que é mais estável, mais sereno, mais seguro, às vezes acha que está faltando alguma coisa. Né? Tá faltando uma emoção, tá faltando amor, mas geralmente não é que tá faltando amor. Geralmente tá faltando entender que o amor também muda de linguagem. No começo, o amor fala em euforia, em desejo, em paixão, e depois ele fala em presença, em construção, em propósito. Mas o problema principalmente está quando, com o passar dos anos, os casais começam a deixar os problemas de lado e não enfrentar, e isso vai ficando escondido atrás das rotinas, das conversas que vão ficando para depois, do celular na mão, dos momentos de silêncio que no começo parecem só cansaço, mas depois acabam se tornando verdadeiras distâncias. E na verdade talvez essa seja uma das maiores dores de um casal, que não é necessariamente deixar de se amar, mas é deixar de se encontrar. É conversar sobre tudo o que precisa ser resolvido, mas nunca sobre o que precisa ser sentido. É dividir assuntos da casa, da família, das tarefas, os planos, mas esquecer de dividir os projetos da alma, do coração. E isso pode acontecer com todo mundo, até com aqueles que amam bastante. Mas quando o amor não é cuidado, ele vai minguando. E aí a gente vai começando a sentir falta daquela sensação do começo, da leveza, das borboletas na barriga, da admiração. E aí quando essa falta aparece, muitas pessoas acham que precisam trocar de amor. Mas na maioria das vezes, é apenas olhar para esse amor que já existe com uma forma mais carinhosa e mais cuidadosa. No próximo vídeo, eu vou compartilhar algumas práticas e dicas que eu acho que são fundamentais para manter saudável um relacionamento de longo prazo. Mas eu queria pedir para você que chegou até aqui, escreve aqui nos comentários amor, para que essa energia que eu acredito que é a energia mais poderosa que existe nesse universo possa elevar a vibração de todo mundo, que a gente possa emanar a vibração de amor e receber essa vibração de amor. Então, curte, comenta, compartilha, vamos ajudar o máximo de pessoas e eu espero você aqui no próximo vídeo. Eu deixo o meu beijo com muito amor, com muitas boas energias. E eu te espero aqui no Mix Energias. Eu sou a Soninha e até mais.